Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje recebendo o médium espírita Bernardino Júnior para nos falar sobre Chico Xavier. Tudo bom? Oi, Mônica, tudo bem? Que prazer ter você aqui. Prazer é meu. E um pedido também de um telespectador, do Antônio, tá aí, seu pedido respondido, que trouxesse você, para você falar também do centro. Mas assim, faz 100 anos, o Chico faria 100 anos, né? E muito tem se falado, e eu sei que você teve uma convivência grande com ele. É verdade. Fala um pouquinho pra gente. É verdade. A nossa convivência, o nosso contato com o Chico, na verdade, se iniciou quando nós desenvolvíamos o nosso trabalho aqui em Santos. Se deu pelo ex-prefeito do Guarujá, Maurício Mariano, e sua esposa, Regina Mariano, que nos apresentou uma outra senhora, esta sim muito amiga do Chico, que é a dona Yolanda César. E foi esta senhora, Yolanda César, que de fato nos colocou frente a frente com o Chico. E foram várias as vezes que estivemos indo até Uberaba para conversarmos. Na verdade, o Chico muito nos auxiliou naquela oportunidade, porque, como já mencionei, iniciávamos aqui em Santos as nossas atividades em nível mediúnico. Certo. E foram vários contatos, foram 2 anos e meio que eu estive frequentando a casa de Chico, tanto quanto o grupo espírita da prece. Tempo esse que me foi de grande valia, porque, afinal de contas, é, por assim dizer, o sonho de todo médium em início de atividade ter esse contato que tive com o Chico. Como era a rotina dele, Bernardino? Olha, apesar do Chico ser essa pessoa extraordinária que de fato ele o foi e ainda o é, o Chico era uma pessoa comum em suas atividades rotineiras, ou seja, era uma pessoa que se dedicava quase que integralmente ao contato com os espíritos nas suas várias vertentes, seja psicografando os livros, seja dedicando também às pessoas que o procuravam, que ainda que ele tinha uma avançada idade, ele ainda assim dedicava tempo a essas pessoas, em recebê-las, em conversar com elas, grande parte no grupo espírita da prece, o centro que ele durante muito tempo presidiu. E, enfim, era essa a rotina dele. Brincava muito, gostava muito de animais. Sim. Muito de animais. Tem várias passagens dele falando da cadelinha dele. Isso, do cachorro dele que se chamava Brinquinho. Enfim, o Chico era uma pessoa extraordinária, né? Você o definiria como, assim, enquanto médium, como é que você o definiria? Sem dúvida alguma que Chico foi, para nós, um dos maiores médiuns que tivemos conhecimento. E não falo apenas em nível de Brasil, eu falo em nível mundial. O Chico apresentava múltiplas faculdades. Na verdade, ele se notabilizou pela psicografia. Sim. Tendo psicografado mais de 400 livros. Mas o Chico era portador de uma mediunidade polifásica. Por exemplo, ele era um extraordinário médium de efeitos físicos. O que é um médium de efeitos físicos? O médium de efeitos físicos é aquele médium portador de uma energia tal que, em dado momento, os espíritos conseguem inserir-se na nossa condição física, perceptiva, visual. Ou seja, hoje nós temos, catalogadamente falando, em nível de catalogação, 5 sentidos. Certo. A visão, a audição e assim por diante. Tudo que se verifica além dessa estrutura perceptiva, nós não conseguimos perceber. O médium de efeitos físicos é aquele médium que tem uma energia que propicia, que possibilita aos espíritos se manifestarem dentro dessa condição perceptiva nossa. Entendi. Entendi. Seja pela movimentação de objetos, por exemplo, seja pela ocorrência de odores estranhos ao ambiente, seja pela presença espiritual, no caso das materializações, por exemplo. E o Chico, no caso, ele tinha todas essas capacidades de ver, de ouvir, de psicografar. O Chico, eu diria, era um médium completo, de A a Z. Nós temos o médium que começa no A, vai até o B, até o C, D, E. Claro, aqui eu estou fazendo, obviamente, uma analogia. O Chico não, era um médium de A a Z, eu diria completo. Agora, o Chico elucidou alguns casos, não é, Bernardino? Ajudou pessoas, casos que eram tidos como muito difíceis. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Inclusive, eu tive a possibilidade de conhecer uma dessas pessoas que foram beneficiadas pelo Chico.
Ó, que legal. Há mais ou menos 15, 18 anos atrás, eu estive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, participando de uma atividade espiritualista espírita. E lá eu pude conhecer uma pessoa que também é médium, conhecido como João de Deus. Não é o João de Deus de Abadiânia, Sim. aquele que faz essas curas, trabalha também em nível de mediunidade de cura. Não, é um outro médium. E qual é a história desse rapaz? Ele era casado com uma mulher muito bonita, inclusive ela era Miss Campo Grande. E, por ser uma mulher muito bonita, obviamente, provocava ciúmes no João de Deus. E numa dessas crises de ciúme, eles acabaram se desentendendo e ele tinha uma arma em casa, a arma disparou e a levou a óbito, porque o projétil pegou em seu pescoço e a morte foi inevitável. Obviamente que a família da esposa dele entrou com processo, enfim. E passado, se não me engano, 2 a 6 meses, eis que ela psicografa através de Chico, inocentando o marido, dizendo que o tiro não foi proposital, foi acidental, sim. Essa carta psicografada pelo Chico foi utilizada pelo advogado de defesa e o juiz acabou acolhendo este fato, este argumento, e ele acabou sendo absolvido. O que é muito interessante notarmos que o Chico tinha uma credibilidade muito grande, mesmo em quem não era espírita, não é? Sem dúvida alguma que o Chico tinha muita credibilidade. Credibilidade é esta que foi sendo construída ao longo do tempo. Mas nem por isso deixou de enfrentar problemas seríssimos, como por exemplo, sabemos que o primeiro livro psicografado por Chico foi o livro chamado Parnaso de Além Túmulo, onde tínhamos vários poetas brasileiros e portugueses famosos, e também tínhamos aqueles que não eram famosos. Temos o caso, por exemplo, da família de Humberto de Campos, que durante muito tempo assinou como Irmão X. É conhecido nos anais do Espiritismo que o Chico enfrentou um processo movido pela família de Humberto de Campos, que, mesmo não explicitamente reconhecendo que as psicografias assinadas por Humberto de Campos eram de fato de Humberto de Campos, estavam ali entrando com o processo querendo os direitos autorais, um contrassenso. Sim, com Se eles não reconheciam Humberto, por que eles estavam querendo os direitos autorais? Claro. Bom, mas isso foi devidamente encaminhado pela Justiça Brasileira e o Irmão X, no caso Humberto de Campos, passou assim a assinar para evitar maiores problemas. Mas o Chico teve outros problemas, como por exemplo, o jornalista José Hamilton de Souza, que era repórter da revista Realidade, que num dos seus depoimentos, a revista Realidade, disse que ter visto, numa das sessões que o Chico promovia lá no Grupo Espírita da Prece, um dos assessores de Chico levantar o paletó e borrifar um perfume para dizer que o Chico promovia esses fenômenos, que promovia mesmo, como sendo uma fraude. Então o Chico, apesar da credibilidade que ele ao longo... Enfrentou problemas. Sem dúvida alguma. Vamos falar já de mais peculiaridades e mais coisas do Chico. Confira agora uma dica